Salve galera do canal Beleza dos Dados, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Bem-vindos a mais uma aula de Databricks aqui no canal. Hoje a gente vai falar uma aula muito interessante sobre Databricks, mas especificamente sobre Magic Commands. Ao longo das últimas aulas eu tenho mostrado para vocês vários comandos mágicos e falta alguns mais para mostrar, então essa aula vai ser uma aula de padronização. Eu vou mostrar a maioria dos Magic Commands mais utilizados e alguns a gente já vem utilizando. Porém, essa aula, sempre que você tiver esquecer algum comando mágico, você pode voltar nela. Pretendo ser uma aula bem dinâmica, bem interessante. Então vamos lá, sem mais demora, para a gente entender um pouco mais o que é Magic Command e como isso facilita o nosso dia a dia na ferramenta, tá bom? Beleza, galera. Então, o que é o Magic Commands? O Magic Commands nada mais é do que na primeira linha de cada célula você pode colocar o comando mágico percentual, o percent, e depois você pode usar vários outros nomes, outras siglas já estabelecidas no Databricks para facilitar ter acesso rápido a algum tipo de dispositivo do Databricks. Então vamos começar aqui pelo %MD, que a gente já conhece. Para quem está assistindo as últimas aulas, desde a primeira aula de Databricks ali, em alguma delas eu falo sobre como personalizar o Databricks e como o MD, que nada mais é do que o Markdown, consegue fazer marcações no texto. Então colocar o texto em negrito, colocar o texto com letras maiores, enfim, como várias informações. Então, por exemplo, aqui se eu dou 2 cliques nessa célula, eu tenho o Magic Command e eu tenho o MD. E o Databricks, essa atualização que ele fez é muito boa. Antigamente não existia essa forma do que a gente olhar já aqui o que está acontecendo com cada alteração que eu faço aqui. Então, por exemplo, esses 2 asteriscos aqui servem para colocar o texto em negrito, tá? Mesma coisa aqui, só um hashtag faz o título ficar bem grande, é o H1, tá? Tem o H2, H3, acredito que tem até o 6º, tá? Apesar de aqui só ter os 3. E além de ter também, isso aqui foi a última atualização, de ter as informações já aqui em cima, tá? Então posso jogar um link aqui, eu posso colocar um bloco de código aqui. Então é bem interessante isso aqui. Eu gosto muito, uso muito, como vocês podem ver. E super recomendo. Esse é o primeiro Magic Comando que eu passo para vocês. Beleza, deixa eu só voltar aqui ao normal. Agora vamos para o próximo. É o comando mágico percentual FS. E de novo, para quem vem acompanhando a série de aulas que eu tenho feito aqui no canal, o FS significa File System e ele faz parte do Databricks Útil, né? O DB Úteis que eu tenho falado tanto para vocês ao longo das últimas aulas. Acho que as 15 últimas aulas a gente falou muito sobre DB Úteis. E aqui é muito interessante porque ele consegue interagir com o Databricks File System. Então vamos fazer um teste aqui. E aí vocês conseguirão ver. Por exemplo, o ls, que nada mais é que o listar do comando fs, ele vai listar todos os itens de uma pasta. Então eu estou aqui com o meu dbfs e o Firestore. Ele vai listar tudo que existe no Firestore a partir de agora. Eu pressionei Ctrl Enter para rodar. E aqui está. Então ele diz que eu tenho hoje no meu Firestore uma pasta chamada Checkpoint, que é a primeira pasta. Tem uma pasta chamada Novo Diretório, que essa pasta inclusive foi criada em aula com vocês. Tem uma pasta 3, que é a pasta Share Uploads, e uma pasta chamada Tables. Então, o comando %fs ele consegue fazer isso. Você consegue colocar os outros métodos, por exemplo, criar uma pasta. A gente acabou de ver que no Firestore a gente tem essas 4 pastas, tá? Eu também vou fazer o seguinte aqui. Agora, como eu consigo vir aqui em Catalog, venho em dbfs. Se no seu não estiver funcionando aqui, na última aula eu expliquei como ativar esse comando, então pode dar uma olhada aí. A aula, se eu não me falha a memória, é 16
do canal, que fala sobre o último comando do dbutils. Então aqui, se a gente ver, temos só 4 pastas. Agora eu vou usar o makeDirs, que eu também expliquei nas últimas aulas, para poder criar essa nova pasta, que vai ser pasta criada com Magic, tá bom? Então, Ctrl Enter. Ele me voltou true, então significa que deu certo. Vamos ver se deu certo. Então vamos aqui em Catalog, vemos em dbfs e sim, tá aqui a segunda pasta chamada criada com Magic. Ela vai estar vazia, claro, mas sim, funciona. Mais um teste feito com... Então basicamente você coloca %fs e o nome do comando que vem logo depois, tá? Então pode vir um ls, um mkdirs, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma ideia até melhor agora. Vou pegar essa pasta que vocês viram que estava vazia lá, chamada criada com Magic. Eu não vou colocar mais em novo diretório, vou colocar em criada com Magic. Na verdade, opa, aqui eu errei. Então o que acontece aqui, né? O CP, novamente, tem aula falando sobre isso. O CP é o copiar do file system. Então, se eu coloco CP e coloco o primeiro caminho, que esse caminho é de um arquivo, ele vai copiar esse arquivo. E logo depois eu só dou um espaço, eu não dou vírgula, eu não coloco nomes complexos nem nada. E coloco o nome da outra pasta com o mesmo nome do arquivo. Então ele irá colocar esse arquivo exatamente nessa pasta criada com Magic. Eu acho que você já está pegando o que eu quero dizer. Na verdade, eu quero dizer que isso facilita muito o seu dia a dia. Então, o Magic Command, os comandos mágicos do Databricks, é para facilitar o seu dia a dia. Esses comandos, principalmente do FS, a gente usa muito ao longo de um trabalho, de um dia sendo engenheiro de dados. Então, é muito interessante você ter em mão, saber usar isso aqui. Isso aqui é bem interessante mesmo. Então, agora eu copiei o dado para a pasta criada com Magic. Vamos ver se esse dado está lá. Então, cliquei em Catalog, dbfs, e vindo aqui, criada com Magic, está aqui. Então, você percebe que muito mais rápido para a gente conseguir ter resultados tão bons quanto. Tá? E agora que a gente sabe a origem de cada método, como funciona, fica muito mais fácil nós usarmos esse comando. Para fechar, eu vou excluir esse arquivo, né? E também temos o rm, que é o de remover do file system, do fs. Então, %fs rm, eu coloco o endereço aqui, ele irá remover esse arquivo. Então, de novo, o arquivo continua aqui. Olha só, criado com Magic, está aqui. Quando eu rodar esse comando, esse arquivo irá desaparecer. Ele vai ser removido do meu Databricks File System. Então, rodei o comando, ele me retornou verdade de novo. E agora, quando eu olho para o arquivo, ele não está mais presente, ele já foi removido. Eu acredito que esse comando não remove apenas o arquivo, mas se eu vim aqui também, ó, ele remove a pasta criada com Magic. E agora, se eu vim aqui, eu não vou encontrar nem mais a pasta. Entenderam? Não. Aqui. Exatamente, a pasta não existe mais. Tá? Então, esse é o comando do Magic Comando para FS, que tem todas essas funções embutidas, tá? Desde listar pasta, criar diretório, copiar arquivo e excluir arquivo. Indo para o terceiro comando, temos o comando shell. Ele é o %sh, que nada mais nada menos ele vai chamar o shell. E claro, isso aqui é algo muito mais avançado do que quando você precisar usar o shell. Mas eu vou passar 2 cenários interessantes aqui para vocês. O primeiro já está aqui. É basicamente, eu clico e rodo, ele vai exibir uma mensagem para mim.
tá? Que é o que? O Reload Databricks. Então, beleza. Vocês percebem que funciona. Isso aqui é ele rodou um comando no shell. Mas para ficar ainda mais explícito para vocês, eu vou criar aqui uma nova célula. E eu vou poder mostrar para vocês melhor a respeito disso. Eu vou criar aqui o comando mágico do shell. Depois disso, eu vou pedir o ping e já eu falo para vocês o que está acontecendo aqui. Vou colocar o IP do Google, tá? E o que acontece aqui? O Google é um site e a gente espera que o Google nunca esteja fora do ar. Então o ping é para saber se esse site está no ar. Não é só para isso que ele é utilizado, claro. Por exemplo, se eu quisesse conectar a um computador, se eu quisesse chamar uma API, conectar um banco de dados ou algo do tipo, eu precisaria do endereço desse computador, do endereço desse site, do endereço desse banco de dados. Para isso, eu teria que ter um IP e chamar esse IP e ver, validar esse IP está funcionando. Vou dar um ping que seria toda hora ir lá e verificar se ele está online. E se ele me retorna positivo, beleza, ele está. Se não, algo está errado, eu precisaria aí averiguar outras coisas. Talvez tentar entender na máquina que eu quero me conectar o que está acontecendo no banco de dados. Se eu quero me conectar, se ele está online ou não. Então é algo bem avançado, bem bacana. O shell a gente usa muito para isso. Vamos lá então, Ctrl Enter para rodar. Olha só, deu não encontrado. 1, 2, 3. Claro, ele faltou o N aqui, né? Agora ele já funciona, tá? Então ele está pingando nesse endereço e ele retorna pra gente informação que o endereço está funcionando. Então, a cada segundo ele vai fazendo isso, ele continua fazendo isso até que eu interrompa, tá? Então esse é o ping e esse é o shell. Guardem esse comando aí, mais na frente com certeza vocês vão precisar acessar o shell e essa maneira bonita de fazer isso, beleza? Vamos agora para o quarto comando, ele é bem simples na verdade, que é rodar SQL aqui dentro. A gente não falou ainda sobre SQL no canal, mas fiquem tranquilos, a gente vai falar sobre SQL no canal, a gente vai ter vídeos mostrando o básico de SQL, mostrando o intermediário de SQL, tá? Talvez o avançado. Em SQL o que vocês vão mais utilizar vai ser o básico e o intermediário. O avançado é para as análises mais complexas, mas podemos sim fazer toda essa série de vídeos para vocês, tá? Beleza. Aqui eu vou criar uma tabela, tá? E assim, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal onde na verdade já fiz 2 vídeos. O último vídeo também foi sobre isso, onde eu peguei esse dataset aqui, que é o dataset da Mega Sena, e falei a respeito dele, dando outros exemplos. No caso da aula passada foi sobre o método de dados, né, o Describe, que fala um pouco sobre o ele fala um pouco sobre um novo método que é o Summarize, né? Não é o Describe, ele é o Summarize, que é um método que ele é muito legal para você descrever de maneiras mais avançadas o seu data frame, né? Então, eu mostrei esse mesmo código aqui, né? Que eu li um data frame, nesse caso o data frame da Mega Sena, e eu usei para exemplos. Hoje vai ser um pouco diferente, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou ler esse data frame com Spark, transformar para Pandas novamente. Porém, eu vou mostrar para vocês como eu consigo transformar
este data frame em uma tabela e vou rodar o código abaixo aí, que é o código em SQL. Apenas para mostrar o SQL mesmo, tá? Então, sem muito... não, aqui. Tá bom. Então, vamos lá. Aqui é o true. Eu acho que é isso. Vamos ver se não há nenhum erro. Beleza, galera. Aqui eu criei um data frame. Ele tá... Olha só, ele não tá em Pandas. Beleza, não tem problema. Tá em Spark. Na verdade, ele precisa estar em Spark porque eu vou usar agora uma função do Spark chamada Create or Replace Temp View. Porque ele basicamente vai criar uma view em SQL. A gente vai poder acessar essa view em SQL, tá? Então, como tá em Spark, eu posso vir aqui df1.display e ele vai me mostrar este data frame, tá? Nada mais é do que os jogos da Mega Sena, o histórico e tal. Não é isso que eu quero, tá? O que eu quero, na verdade, é chamar o df1, claro, ponto create or replace temp view, tá? E aqui eu vou colocar exatamente o nome que está ali embaixo, tabela mega. Quando eu rodo, pronto, já criou. Então agora isso aqui já é uma view em SQL. E se eu rodo aqui embaixo, pronto, temos nossa primeira query rodada com sucesso, selecionando as 10 primeiras linhas dessa tabela. Legal, né? SQL é transformador. SQL é a linguagem simples de se aplicar, mas ela é tão avançada, tão evoluída, ela pode fazer muita coisa legal. Tá bom? Agora a gente vai para os finalmente do vídeo, né? Python. A gente já usa Python bastante, inclusive esse notebook a gente consegue ver aqui em cima que ele tá como padrão para Python. Mas eu vou rodar aqui mesmo isso aqui. Essa célula roda em Python, coração. Eu adoro Python, é segredo. Vamos para a Scala. É o mesmo dataset que eu importei ali em cima. Irei fazer a mesma coisa aqui, tá? Scala, ele parece, ele é a linguagem, óbvio, do Spark, a linguagem padrão onde o Spark foi criado, é uma linguagem super rápida. Porém, ela tem suas peculiaridades, como aqui para variável aqui e tal. Nesse caso, eu coloco esse tipo de variável, tá? E outros detalhes a mais, a gente não vai se aprofundar nisso, até porque eu também não sou um expert em Scala, sei o básico de Scala. Enfim, mas o que eu quero dizer, Scala é uma outra linguagem que você pode usar dentro do Databricks, uma das 4, né? A gente usa o SQL, o Python, o R e a Scala. Então, só para mostrar que é possível, e então, comando mágico, Scala, a gente consegue rodar isso aqui. Então, Ctrl Enter para rodar. E ele vai rodar. Lembrando que o display não é do Scala, o display é do Databricks, só que eu gosto de usar porque ele deixa a informação mais bonita. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Se fosse com show, não seria tão bonito assim. O show é do Scala, tá? Então, show. Se eu rodo com show, olha só que coisa
feia. Tá, então não é a intenção. A intenção aqui é trazer um código bonito, um código que o seu gestor vai falar, olha aqui, gostei disso aqui, é muito bom. Por isso que a gente usa Python, tá? Claro, se você precisar de velocidade, é preferível que você vá de escala, mas não é o caso. O Python, depois da sua 10ª edição ali, Python 10, ele já roda muito bem, então não é preciso disso. Vamos agora para mais um comando mágico, o 7º, que é o %R. Comando mágico %R, ele vai rodar R na sua célula, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho Python como padrão, o R está rodando aqui embaixo. Um disclaimer aqui, eu já rodei essas 2 primeiras linhas, porque são instalando a biblioteca. Na verdade, essa segunda nem precisaria, mas essa primeira aqui está instalando o dplyr. E como ia ser muito demorado, eu já rodei primeiro. Então aqui o que a gente está fazendo? Eu estou importando a biblioteca dplyr, que é uma biblioteca parecida com pandas do R, né? E o que mais? Eu seto o Spark, também isso aqui acredito que não fosse necessário. E depois faço mais algumas configurações aqui para importar Iris, que ele é nativo do dplyr e é um dataset. E eu vou mostrar aqui o head dele, né, que são as primeiras linhas ali desse data frame, tá bom? Então é isso, Ctrl Enter. Deu um errinho aqui, vamos lá. Ele já tinha rodado e aí eu acabei cancelando a última. Então tá aqui. Esse é o Iris. E aí, quem for da ciência de dados já deve conhecer esse dataset. Quem não for, um dataset introdutório à ciência de dados, onde ele mostra ali uma série de espécies de... me fugiu o nome agora, mas de plantas, de flores, enfim, é bem interessante isso aqui. Então tá aqui, esse é o comando mágico para acessar o R. E por fim, na verdade ainda temos mais 3 aqui, mas são bem simples. O run a gente já conhece, que é para a gente rodar outro notebook. Então aqui temos até o test run, que eu tenho uma aula aqui a respeito. Tá, ele não encontrou o notebook. Beleza, a gente já conhece esse notebook. Mas basicamente o %run ele vai rodar um notebook e trazer todas as funções, todas as propriedades do notebook para esse notebook aqui. Assim, se eu tenho um bloco de código que eu uso em vários lugares, não será necessário trazer para todo notebook, basta trazer essa linha, tá bom? O pip, que a gente já conhece também para instalar bibliotecas, então eu posso vir aqui pip install Seaborn, e se eu rodar ele vai instalar Seaborn. Talvez ele demore aqui também e eu não queira rodar. Na verdade ele não vai demorar tanto, não demorou. Tá bom? Por fim, temos o comando conda também, tá? Para quem não conhece, o conda vem de Anaconda, que é uma empresa de software que é alinhada com Python, então ela tem muitas bibliotecas do Python que assim que você instala o software dela, essas bibliotecas vão todas para sua máquina. E várias outras coisas. Entre software e libraries do Python, eles também têm um sistema para instalar bibliotecas e tudo mais, tá? É um gerenciador de ambientes também, que é o Conda. Então podemos fazer até o pipenv, que para quem conhece aí serve para setar ambientes locais. O Conda também tem um environment também para fazer isso. Então o Conda é bem parecido com o pip, eu diria, tá? Mas de uma fundação, uma organização privada e tudo mais, tá bom? Então é isso. Foram 10 comandos aqui de comandos mágicos do Python. 10 comandos mágicos do Databricks aqui no Databricks Notebook, tá? Alguns acredito que vocês já conheciam, outros não. Inclusive, assim, por exemplo, comandos como o fs, acredito que vocês vão usar muito.
tá? Além das 4 linguagens que você pode ativar com esse comando, acredito que o shell também é muito interessante, tá? O %sh. Então é isso. Obrigado por ter chegado até aqui. Foi uma aula bem intensa, mas que com certeza esse conhecimento vai te diferenciar no mercado de trabalho. Se você pôr em prática, se você repetir esse conteúdo, se você anotou direitinho, vai olhar novamente, vai aplicar esse conteúdo, acredito que vai ser transformador na sua vida. E é isso. Continue aprendendo, continue evoluindo, keep learning, porque o aprendizado é transformador, tá bom? É isso. É só o começo. Em breve iniciaremos nas nossas aulas de PySpark, então não perca. Vai ser sensacional, vai ser um curso que vai marcar o YouTube em português, porque eu acredito que não existe nada igual. Então é isso. Fiquem comigo, é só o começo e nos vemos em breve, tá bom? Valeu, tchau, tchau.